Fala galera do Clube Vanguarda, tudo certo com vocês? Meu nome é Jonathan, eu sou pastor da Igreja Adventista e o Clube dos Bravadores é um projeto da Igreja Adventista. Por isso eu estou aqui hoje e a gente vai conversar um pouquinho a respeito de Jesus, da Bíblia e umas coisinhas mais, tá bom? Me acompanhe, espero que você goste. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é a respeito de Jesus. Algumas pessoas perguntam assim, mas será que Jesus existiu mesmo? Eu acho essa pergunta muito legal, sabe por quê? Quando a gente é criança, nós aprendemos que Papai Noel existe, a gente cresce um pouco, descobre que ele não existe. A gente aprende que Coelhinho da Páscoa existe, a gente cresce um pouco, descobre que não existe. Você já sabe que esses dois não existem, né? Eu acho que sim, tomara que eu não esteja estragando o sonho de ninguém. Quantas outras coisas a gente não aprende e depois percebe que não existe. E aí a gente ouve falar sobre Jesus e fica se perguntando assim, mas será que Jesus existe mesmo? E eu quero te dizer uma coisa, Jesus existe. Tá, pastor, mas você é pastor, né? Claro que você vai falar que Jesus existe. A pergunta que as pessoas fazem a respeito de Jesus não é tanto se ele existe ou se ele não existe. Porque a história diz que Jesus existe. Muitas pessoas viram e escreveram a respeito de Jesus. A grande pergunta que se faz a respeito de Jesus é quem ele é e o que ele representa. O que Jesus representa para essa religião ou para aquela religião. Porque, como eu disse, a história prova a existência de Jesus. Ninguém nega que ele existiu de verdade. Nós temos muitos relatos a respeito da existência de Jesus. Mas talvez o que mais deixe claro é a contagem do tempo da história do ser humano. Jesus não só existiu, como ele foi uma pessoa, uma figura muito marcante. Tão marcante que a história é contada entre antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Ou seja, faz 2020 anos que Jesus nasceu. Existe um período de história antes de Cristo. Existe um período que vai de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos de história antes do período de Cristo, do nascimento de Cristo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse daí é algo muito legal e importante de nós sabermos. Jesus existiu. A grande questão é o que ele representa para você, o que ele representa para mim. Agora, galera do Vanguarda, nós vamos brincar um pouquinho de ser juiz. Opa, juiz de futebol? Não, juiz mesmo, juiz aquele que dá uma sentença que condena ou que inocenta alguém, certo? Pastor, como assim? Vou explicar, calma. Nós vamos agora conversar sobre a Bíblia. E eu quero falar com vocês e responder algumas perguntas, mas para isso a gente vai brincar de ser juiz. A gente vai colocar a Bíblia no banco dos réus. Então o julgamento funciona assim, né? Vocês estão vendo a imagem aí de uma sala de julgamento. Então a gente tem senhoras, como a gente não tem aqui alguém para acusar, que eu vou vou representar também o advogado de acusação, certo? E quem vai estar sendo acusado de cometer crimes é a Bíblia. Então nós vamos agora para a primeira acusação contra o réu, contra a Bíblia. Por que existem tantas diferenças entre uma Bíblia e outra Bíblia? Então, agora vamos para a defesa. A Bíblia, ela não foi escrita em português. Ela foi escrita em um idioma em idiomas que nem são falados mais hoje em dia. Eu tenho aqui uma prova para mostrar para vocês. É esse livro aqui. Pelo tipo dele, vocês já veem que é uma Bíblia, né? Essa Bíblia que eu tenho, ela está escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, veja só, é parecido, mas é diferente. Então, gente, é grego, que são línguas que nem são faladas mais hoje em dia. Porque hoje, lá na Grécia, eles falam grego. Lá em Israel, eles falam hebraico. Só que as línguas ela vai mudando com o tempo. Então, o grego que a Bíblia foi escrita não é igual ao grego que é falado hoje. E o hebraico que a Bíblia foi escrita não é igual ao hebraico que é falado hoje. Entendeu? E aí, quando as pessoas vão traduzir a Bíblia, cada um
traduz aquilo que lê no grego ou no hebraico de acordo com a sua compreensão, entende? Por isso existem várias versões da Bíblia, mas é interessante a gente saber que por mais que às vezes a gente leia um texto em uma Bíblia traduzida para o português, esteja de um jeito, a gente vai numa outra Bíblia ler e está de outro jeito, a essência do texto, por mais que tenha algumas variações, ela é a mesma. Então existem várias versões, são versões da mesma tradução no hebraico e no grego, que por mais que tenha alguma diferença, a essência do texto é a mesma, ok? Faz um teste aí, pega a Bíblia que você tem aí em casa, às vezes tem mais de uma e tal, e compara. Pega um texto, acha em uma Bíblia, lê, pega um outro texto, acha em uma outra Bíblia, lê, e veja se apesar de não ter palavras diferentes, ela também não traz a mesma essência. Então agora nós vamos para a segunda acusação. Se a Bíblia é uma tradução, como nós podemos ter a certeza de que o que nós lemos hoje não está adulterado, não está diferente, não teve alguém que mudou aquilo que foi escrito? Contra essa acusação, nós precisamos recorrer à história. Vocês sabem que antigamente não existia impressora, não existiam gráficas, imprensas. Como que as pessoas, e na época que a Bíblia foi escrita, então as pessoas escreviam à mão, e para que a gente tivesse mais uma cópia daquilo ali, não dava para ir no lugar, tirar xerox e ter cópia, ou não dava para escrever no computador e imprimir quantas versões a gente quisesse. Então, para que a gente pudesse ter várias versões da mesma coisa, era necessário que alguém copiasse o que a Bíblia tinha escrito, o que estava escrito por outra pessoa. Então, para que a gente tivesse cópia de algum escrito, era preciso que alguém parasse, sentasse e copiasse aquilo que a outra pessoa escreveu. Então, vamos lá. Vocês têm o professor na escola, estão com saudade da escola, né? E aí ele escreve lá na lousa a matéria e você tem que copiar no seu caderno. A Bíblia, ela foi feita no sistema de cópia. Não é que alguém copiava na lousa, mas alguém pegava o escrito que alguém tinha escrito. Então vamos dizer assim, Moisés. Moisés é um escritor de alguns textos, de alguns livros da Bíblia. Então Moisés ia lá e escrevia. E aí ele queria que mais pessoas lessem aquilo que ele escreveu. E aí ele pegou, deu para algumas pessoas, e essas pessoas tinham a responsabilidade de copiar aquilo que Moisés tinha escrito. E assim eles copiavam várias vezes, para que as pessoas pudessem ter. Era a profissão deles, copiar os textos dos escritores bíblicos, certo? E aí o que aconteceu? Existem muitas cópias da Bíblia que foram para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. E essas cópias, elas são interessantes porque elas nos ajudam a entender que a Bíblia que nós temos hoje na mão, ela é confiável, que não foi adulterada. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Você já brincou de telefone sem fio? Ah, eu imagino que sim, né? Então, olha só, como que é? A gente está vendo aqui uma imagem de algumas crianças brincando de telefone sem fio. Então eu vou explicar para você que nunca brincou, que de repente tem outro nome para essa brincadeira, tá bom? Então aí a primeira pessoa fala uma frase ou uma palavra no ouvido, cochichando no ouvido da pessoa que está do lado dela. E essa pessoa repete aquela palavra ou aquela frase para a pessoa que está do lado dela. E assim vai indo. Um vai falando para o outro. E aí, no final da fila, a gente ouve o que a última pessoa ouviu e entendeu. Normalmente é diferente, né? Então, o que acontece? Imagina você copiando. Na escola também acontece isso. A professora passa a matéria, se você for comparar o que você escreveu com o que a professora escreveu, ou com o que outros colegas escreveram, vai ter diferença. Tem gente que às vezes repete linha, tem gente que às vezes pula a palavra, tem gente que às vezes escreve uma palavra errada. E aí, tem essas alterações, né? Então agora imagina com a Bíblia. A Bíblia, ela tem milhares de cópias, que são cópias de cópias, cópias de cópias, cópias de cópias. E é interessante que todas essas cópias, quando os arqueologistas estavam lá escavando e tal, quando eles encontram uma cópia, eles falam, opa, vamos comparar com uma outra cópia que a gente já tem. E aí eles comparam e percebem que está igual. E aí vai lá e de repente acha outra cópia, vai lá e compara e vê que está igual. Então, essas comparações de cópias da Bíblia que foram encontradas já ao longo da história é o que prova que apesar de ser um livro muito antigo, apesar de hoje nós termos uma tradução dele nas nossas mãos, aquilo que nós temos nas nossas mãos é exatamente aquilo que os profetas escreveram há milhares de anos atrás.
Por isso nós podemos confiar na Bíblia. Por isso nós podemos ter a certeza de que ela não foi adulterada, de que ela chegou na nossa mão exatamente da forma como Deus gostaria que ela chegasse. Então agora nós vamos para a terceira acusação para a Bíblia. Como nós podemos ter certeza que esse é um livro de Deus? Então, nós temos algumas evidências que mostram que a Bíblia é um livro de Deus. Algumas delas, ou uma delas talvez, eu já tenha falado para vocês aqui quando eu estava fazendo a defesa anterior. E eu vou dar um outro exemplo que talvez vai deixar um pouco mais claro ainda. Imagina só você está aí na sua casa, daqui a pouco você começa a ouvir um monte de grito na rua, e aí você sai na rua para ver o que está acontecendo, e aí você vê que tem um casal lá brigando, dali a pouco chega a polícia, e a polícia pega a mulher, põe dentro do carro de polícia e leva de camburão embora. E aí você começa a perguntar para alguém que estava lá há mais tempo, o que a pessoa viu, o que tinha acontecido, e ela te conta uma coisa. E aí, depois você vai conversar com alguém que chegou ali depois de você, e ela vai contar uma outra coisa. E cada pessoa que viu a cena, que chegou depois, que chegou antes, ou que só ouviu, que viu de longe, que viu de mais perto, cada um vai contar uma versão da história, certo? Agora olha que interessante. A Bíblia demorou cerca de 1600 anos para ser escrita. Lembra que foram cópias de cópias? Além disso, pessoas que não se conheceram escreveram sobre a mesma coisa. E tudo que eles escreveram combina. Nada do que uma pessoa escreveu aqui, outra escreveu lá, outra escreveu 1000 anos depois, outra escreveu 3000 anos depois. Viviam em lugares diferentes, países diferentes, contextos diferentes, e todos eles escreveram sobre a mesma coisa, no seu ponto de vista, e em nenhum momento o que eles escreveram se contradiz. Então isso é uma prova de que Deus estava auxiliando o processo de confecção da Bíblia, de escritura da Bíblia. Porque foram pessoas diferentes, em épocas diferentes, em tempos diferentes, em lugares diferentes, que escreveram sobre coisas, né, de acordo com a sua perspectiva, mas escreveram sem se contradizer. Então essa é a primeira evidência. Uma outra evidência é que a Bíblia tem alguns livros que nós chamamos de livros de profecia apocalíptica. Você já leu o livro do Apocalipse? Algumas pessoas têm medo, né, do livro do Apocalipse, mas calma, gente, não precisa ter medo. As profecias apocalípticas nos ajudam também a entender que a Bíblia é um livro de Deus. Porque as profecias são coisas que Deus revelou para os profetas escreveram, e muitos anos depois, aquilo que os profetas escreveram se cumpriu assim de maneira exata. Não é igual essas profecias que a gente vê no final do ano aí, que surge um monte de gente falando assim, porque no ano de 2020 a gente vai ter muito feriado. E aí a gente vê que agora tem um monte de feriado mesmo, né? Tudo junto ainda, emendado. Ou alguém vira e fala assim, não, o ano de 2020 vai ser um ano que vai ter enchente em algum lugar do mundo. As profecias que a Bíblia traz, elas são muito precisas e exatas. A Bíblia traz muitas profecias que aconteceram muitos anos depois, exatamente da forma como ela estava escrita. E isso só pode acontecer porque Deus estava inspirando os profetas. Então essa é uma segunda evidência de que a Bíblia é um livro de Deus. Agora eu vou dar a terceira evidência, que para mim é a melhor de todas. Não existe um livro no mundo que tenha transformado tantas vidas quanto a Bíblia. Pessoas que viviam no meio das drogas, que tinham problemas familiares muito sérios, que tinham traumas muito graves do passado, quando começam a ler a Bíblia, começam a entender a vontade de Deus para a vida dela, elas têm a sua vida transformada, têm as feridas curadas, têm os defeitos melhorados, têm as tendências de fazer o que é mal transformados, e essa para mim é a maior evidência de que a Bíblia é um livro de Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo a palavra de Deus e nós começamos a entender aquilo que Ele quer para nós. Nós entendemos o amor de Deus por nós e nós somos motivados a ser pessoas melhores e a caminhar nos passos dEle para receber o presente que Ele quer nos dar. Qual é esse presente? A salvação, a vida eterna. Ok,
Então agora nós vamos para a última acusação da Bíblia. A Bíblia é um livro muito difícil de entender. Eu quero saber o porquê. E se não houver uma explicação razoável, ela será condenada. Por que a Bíblia é um livro tão difícil de entender? Parte da explicação eu já dei nas acusações anteriores. Nós precisamos nos lembrar que ela foi escrita há muito tempo atrás. Foi escrita em um idioma que não é o nosso. E tudo isso faz com que a tradução da Bíblia hoje seja difícil de nós entendermos, apesar de estar no nosso idioma. Então, quando alguém, por exemplo, que vive na praia, escreve alguma coisa, ele fala de acordo com o que ele entende, com o que ele vive. Quando alguém que mora nas montanhas escreve alguma coisa, escreve a respeito do que ele vive, do que ele entende. Quando alguém que mora na cidade fala uma coisa, ele fala de acordo com o que ele vive, com o que ele entende. Isso falando sobre coisas do nosso tempo. Agora, se a gente parar para pensar que pessoas que viveram tanto tempo atrás escreveram com base naquilo que eles entendem, naquilo que eles vivem, é por isso que faz com que a Bíblia hoje seja um livro tão difícil da gente entender. Mas não é impossível. Se nós estudarmos um pouquinho, analisarmos contextos, tentarmos entender um pouquinho como as pessoas na época viviam, a gente vai conseguir entender a Bíblia e ela vai ser muito útil para a gente. Pessoal, então essas são as acusações contra a Bíblia. E essa também foi a defesa da Bíblia no nosso tribunal. E eu quero terminar esse julgamento com uma pergunta. Você, que é o juiz, declara a Bíblia inocente ou culpada? Essa é uma declaração que todos nós precisamos fazer. Eu, quando fui colocado no banco como juiz, já dei a minha declaração. E eu entendo que a Bíblia é inocente. Por isso, eu procuro fazer a vontade de Deus, de acordo com como está escrito na Bíblia. E agora, como pastor, como amigo, como desbravador, eu quero te animar a também compreender a Bíblia como palavra de Deus, como verdadeira, como íntegra, ler, estudar, para que você consiga entender a Bíblia, entender a vontade de Deus para a sua vida. Porque Ele deixou esse livro de presente para nós, para que nós a entendamos, compreendamos e andemos de acordo com o que Ele deseja. Clube Vanguarda, foi um prazer estar aqui com vocês, que Deus os abençoe e que esse acampamento seja muito bom e marcante na vida de todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus.